Meu nome é Flávia. Desde que me entendo por gente, me ensinaram que eu precisava ser perfeita. Minha mãe dizia isso com outras palavras, claro, você é o espelho da nossa família, Flávia, você é a responsável, sua irmã ainda é imatura, seja paciente, mas a mensagem era sempre a mesma, eu não podia errar. Eu era a filha mais velha, a que tirava boas notas, a que ouvia, a que nunca dava trabalho. Enquanto isso, Renata, 3 anos mais nova, desfilava pela casa como se o mundo fosse uma extensão do seu quarto cor-de-rosa. Era mimada, impulsiva, e fazia da desordem o seu modo de existir. E, por mais absurdo que pareça, era ela quem recebia mais carinho. Lembro que aos 10 anos eu ganhei um livro. Renata ganhou uma boneca importada, cara, com mais roupas do que nós duas juntas. Quando reclamei, mamãe respondeu, ela gosta dessas coisas, Flávia. Você é diferente. Eu era diferente, sim. Eu engolia o choro, sorria e agradecia. Era o que se esperava de mim. Crescemos assim, eu tentando merecer o amor que Renata parecia receber sem esforço. E, mesmo assim, eu a amava. Cuidava dela. Defendia quando quebrava algo, quando mentia, quando fazia birra em público. Eu dizia a mim mesma que era só uma fase, que ela ia amadurecer, que a culpa era da educação desigual, como se minha racionalidade pudesse curar o ciúme que nascia devagar dentro de mim. Na adolescência, começamos a nos afastar. Eu fui estudar moda, sonhando um dia desenhar vestidos que contassem histórias. Renata tentava se encontrar entre cursos que abandonava, paixões passageiras e redes sociais onde inventava versões melhores de si mesma. Mamãe fingia não ver. Papai, esse já tinha se calado há muito tempo, como quem assina um contrato invisível de omissão. E eu? Eu mantinha a pose. Cumpria expectativas. Mostrava resultados. Mas lá no fundo, eu já sabia, aquela casa não era justa. Ainda assim, quando Renata chorava, eu estava lá. Quando brigava com uma amiga, eu escutava. Quando me dizia que queria ser como eu, por mais que soasse falso, eu abraçava. Porque acreditar nisso me fazia sentir menos sozinha. É estranho, eu sei. Mas a gente tenta dar sentido àquilo que machuca. Acreditar que o amor ainda existe nos gestos pequenos, mesmo quando o resto está podre. Eu não sabia que a inveja dela era maior do que o afeto. Que havia uma competição secreta sendo travada enquanto eu apenas queria paz. E, naquele início, nem passava pela minha cabeça que Renata, a mesma menina que eu protegi tantas vezes, seria responsável por destruir o que eu mais amava. Mas isso é uma ferida que ainda pulsa. E que, naquele tempo, eu sequer imaginava que um dia sangraria. Porque toda tragédia começa assim, com silêncios disfarçados de amor. Eu nunca fui dessas que acreditam em contos de fadas. Talvez por ter crescido cercada por uma realidade tão prática, tão rígida. Mas, ironicamente, foi quando eu parei de procurar o amor que ele apareceu, e, com ele, o inesperado brilho de esperança que eu nem sabia mais que carregava. Conheci Marcelo numa noite abafada de novembro, num evento beneficente de moda que eu havia sido convidada para apresentar minha primeira coleção solo. Eu estava exausta, nervosa, e ainda costurando detalhes na barra de um vestido minutos antes de subir ao palco. Ele surgiu entre os convidados como alguém que não pertencia àquele ambiente, calmo, reservado, de olhar curioso e pouco interesse nas conversas rasas ao redor. Enquanto todos falavam de si, Marcelo observava. Lembro que nosso primeiro contato foi quando ele elogiou um vestido que ninguém tinha sequer notado. Disse que parecia que a peça contava uma história, e, naquele instante, eu soube que ele via o que os outros ignoravam. Começamos a conversar ali, no meio de sorrisos forçados e taças de espumante morno. Ele não perguntou sobre minha idade, não tentou me impressionar com cifras, nem citou viagens exóticas. Quis saber o que eu sonhava. Isso me desarmou. Com o tempo, descobri que ele era um empresário da área de tecnologia, dono de uma startup que havia crescido absurdamente nos últimos anos. Tinha dinheiro, sim, mas não fazia questão de alardear. Preferia lugares simples, filmes antigos, passeios a pé.
Ele era o oposto do homem idealizado por Renata. E talvez por isso mesmo tenha me tocado de forma tão profunda. Ele me escolheu pelo que eu era, ou pelo menos foi isso que eu acreditei. Os meses seguintes foram de luz. Eu crescia profissionalmente, com minha marca ganhando destaque em feiras internacionais, e ao mesmo tempo me sentia segura em um relacionamento maduro, livre de jogos. Marcelo era atencioso, presente e discreto. Nos fins de semana, cozinhávamos juntos. Ele ria da minha bagunça com os tecidos espalhados pela sala e dizia que minha mente era um caos bonito de se viver. Ele me fazia acreditar que eu podia ser amada e admirada ao mesmo tempo, algo que nem minha própria família havia me ensinado. Foi em uma tarde de outono, sob um ipê amarelo no parque que frequentávamos, que ele se ajoelhou e pediu minha mão em casamento. Eu não chorei, sorri como uma menina que, pela primeira vez, acredita que está sendo vista de verdade. Ele disse que queria construir uma vida comigo, longe das pressões sociais, em um lar que fosse só nosso. E eu disse sim. Disse com o coração inteiro. Naquela época, eu achava que estava vivendo o ápice. Mal sabia que era apenas o ponto mais alto antes da queda. Um prenúncio doce antes da dor que viria, não do mundo, mas de dentro da minha própria casa. Porque o amor verdadeiro não protege do veneno que fermenta em silêncio. E, no meu caso, ele já estava ali, me observando pelas frestas, esperando o momento certo para atacar com um sorriso no rosto e um vestido justo demais. Os sinais sempre estiveram lá. Pequenos, tímidos, quase imperceptíveis, mas agora, olhando para trás, gritantes. A maneira como Renata se demorava demais nos almoços de domingo quando Marcelo estava presente. Os elogios que fazia ele, disfarçados de brincadeiras. Você merece alguém que te admire de verdade, sabia, ela dizia, olhando para ele com um sorriso enviesado, como se eu não estivesse ali. E eu, tola, achava que era apenas mais uma das suas formas de chamar atenção. Nunca imaginei que o que ela queria, era exatamente o que eu tinha. Faltavam 3 semanas para o casamento. A maior parte dos convites já havia sido enviada, o vestido finalizado, o local reservado. Eu estava mergulhada nos detalhes finais da cerimônia quando comecei a notar que Marcelo andava estranho. Mais calado. Mais ausente. Às vezes, olhava para o celular e sorria sozinho. Outras, desligava a tela rápido demais quando eu me aproximava. Mas quando o confrontei, ele apenas disse que estava estressado com o trabalho, que eu estava vendo coisas. Eu acreditei. Porque quando se ama, você não quer ver. Você escolhe confiar. Até que, numa terça-feira à noite, eu esqueci meu celular em casa e voltei para buscá-lo. A porta estava destrancada. E o que encontrei me tirou o chão, e a voz. Eles estavam ali. No meu sofá. Renata e Marcelo. Beijando-se como se eu não existisse. Como se eu nunca tivesse existido. Eles nem tentaram disfarçar. Apenas me olharam. Ela ajeitou o cabelo, ele levantou devagar, tentando inventar uma frase que justificasse o imperdoável. Mas nada poderia justificar aquilo. Absolutamente nada. Flávia, eu posso explicar, ele disse, com a cara pálida e a voz trêmula. Renata, por outro lado, estava serena. Acho que agora é a hora da verdade, né, irmã? E naquele momento, não foi a traição que me destruiu. Foi a forma como ela me olhou. Como quem ganha um troféu. Como se tivesse vencido uma disputa que só ela sabia que existia. Eu não chorei. Não gritei. Não fiz escândalo. Saí andando. Com a alma esmagada, mas a cabeça erguida. No dia seguinte, cancelei o casamento. Apaguei minhas redes. Larguei o ateliê. E na semana seguinte, embarquei no primeiro voo para fora do país. Levei poucas roupas, um passaporte e a única certeza que me restava, eu não tinha mais nada. Nem noivo. Nem irmã. Nem lar. A imprensa descobriu depois. Disseram que foi uma troca polêmica entre irmãs famosas.
Comentaram que Renata era ousada e Marcelo, um homem confuso entre duas mulheres incríveis. Mas ninguém viu o que eu vi. Ninguém sentiu o que eu senti. Ninguém escutou o som da minha mãe ao telefone dizendo: Filha, não vamos tomar partido. Entenda, o amor acontece. Ela chamou de amor. Eu chamei de facada. E por muitos meses, foi assim que vivi, com o corte aberto, caminhando entre ruínas. Cada passo em silêncio. Cada lágrima escondida. Mas o que Renata não sabia, e talvez nunca tenha sabido, é que pessoas como eu não desaparecem. Elas se transformam. E foi exatamente isso que eu decidi fazer, sumir, para renascer. Paris era fria em fevereiro. E não apenas no clima, no olhar das pessoas, na forma como te ignoram quando você fala devagar, com sotaque, tentando parecer parte de um lugar que não te pertence. Cheguei ali com 2 malas, algum dinheiro guardado e um coração estraçalhado. Dormi os primeiros dias em um quarto minúsculo alugado por aplicativo, com um colchão fino e paredes mofadas. Toda vez que fechava os olhos, via a cena deles dois. Revivia cada detalhe. Mas eu não voltei para o Brasil. Eu não corri. Porque alguma coisa dentro de mim gritava que a fuga não era fracasso, era sobrevivência. Eu batia de porta em busca de trabalho. Mostrava meu portfólio em ateliês pequenos, falava com as palavras que sabia e sorria quando não entendia as outras. A maioria nem olhava direito meus desenhos. Um deles me disse: Você é talentosa, mas isso aqui é Paris. Não basta talento, querida. É preciso nome. Nome. Era exatamente isso que eu havia perdido. Mas era também o que eu estava disposta a reconstruir. Consegui um emprego de assistente em um ateliê familiar, longe dos holofotes. Passava o dia costurando bainhas, ajustando vestidos de noivas desconhecidas e aprendendo a calar minha dor. Trabalhava dobrado, aceitava todos os turnos, todos os desafios. Não por dinheiro, mas por algo que eles não podiam entender, minha dignidade. Cada ponto costurado era uma costura em mim mesma. E, com o tempo, as cicatrizes foram tomando forma. Eu deixei de contar os dias desde que fui traída. Comecei a contar quantas peças entregava por semana. Foi nessa rotina árida que conheci Leonardo Vasconcelos. Ele entrou na loja por acaso, buscando um vestido para a irmã mais nova, algo elegante, diferente, com personalidade. A dona do ateliê me indicou. Eu hesitei, nervosa, mas apresentei meus croquis guardados em um caderno antigo, manchado de café. Leonardo não falou muito. Apenas olhou, em silêncio, um por um. E, no fim, disse: Você não devia estar costurando bainhas. Você devia estar assinando passarelas. Eu achei que fosse apenas um elogio educado de um homem bem vestido. Mas era mais. Ele começou a me visitar sempre que estava em Paris. Às vezes com pedidos, outras só para conversar. Descobri que ele era um magnata do setor de investimentos internacionais, com empresas espalhadas pelo mundo, inclusive no Brasil. Mas o que mais me impressionou não foi o dinheiro. Foi a forma como ele me ouvia. Como respeitava meus silêncios. Como nunca me perguntou sobre o passado, mas parecia entender que ele estava ali, entre cada linha do meu trabalho. Com o tempo, ele se tornou meu sócio. Depois, meu amigo. E, por fim, algo mais. Foi devagar. Sem pressa, sem promessas. Não houve flores nem declarações grandiosas. Houve cumplicidade. Lealdade. Um amor que brotou do respeito, e não da carência. Leonardo me devolveu o espelho. Aquele onde eu podia me ver inteira de novo. E quando me pediu em casamento, em uma manhã silenciosa à beira do Lago Lema, eu soube que havia voltado para mim. Eu não precisava mais de vingança. Minha vida falava por mim. E, mesmo que Renata jamais soubesse disso, a mulher que ela tentou destruir, havia renascido mais forte do que nunca. O Brasil cheirava a lembranças. O ar era pesado como se carregasse cada palavra não dita, cada mágoa engolida,
cada gesto que eu fingi não ver. Fazia 6 anos que eu não pisava naquele solo, e ainda assim, ao descer do avião, parecia que o chão sabia quem eu era, e o que eu havia suportado. Minha mãe havia morrido. Uma parada cardíaca repentina, disseram. E, por mais que a ferida entre nós jamais tivesse cicatrizado, eu senti. Lá no fundo. Uma pontada crua de quem perdeu mais uma chance de ser ouvida. Voltar para o velório foi como entrar em um cenário que já não me pertencia. A casa da família, aquele casarão antigo de janelas altas e móveis empoeirados de tradição, parecia ainda mais silenciosa do que eu lembrava. Os rostos eram os mesmos, mas os olhares, não. Muitos fingiram surpresa ao me ver. Outros abaixaram os olhos. E alguns, claro, cochicharam como se eu fosse um fantasma voltando para assombrar os vivos. Mas eu estava ali por um único motivo, me despedir. Não de minha mãe, mas da Flávia que um dia permitiu ser esmagada. Entrei vestindo um conjunto preto de alfaiataria, discreto, elegante, sem logotipo nem ostentação. O cabelo preso, maquiagem leve. Leonardo não veio comigo. Ele entenderá, como sempre entendia, que aquela era uma batalha que eu precisava enfrentar sozinha. Quando atravessei o corredor até o salão principal, senti a presença dos olhares queimando em mim, mas mantive a cabeça erguida. Cada passo era como uma declaração, eu voltei. Inteira. Vi o corpo da minha mãe no caixão aberto. Um semblante sereno, distante. Por um instante, quis acreditar que ela teria orgulho de mim. Mas não havia mais como saber. Fiz minha oração silenciosa, toquei sua mão fria com a ponta dos dedos, e então me afastei. Foi quando a porta de entrada se abriu de novo, e eu soube. Soube antes mesmo de olhar. Renata. Ela entrou como se estivesse chegando em um desfile. Vestido justo demais para a ocasião, salto altíssimo, maquiagem impecável, e um brilho nos olhos que não combinava com o luto. Ao seu lado, como uma extensão do prêmio que ela sempre quis exibir, estava Marcelo. Sim, ele. O homem que um dia disse que me amava. De braços dados com a minha irmã. Como se o tempo não tivesse feito seu trabalho de curar ou punir. Ela me viu. E sorriu. Coitada de você, ela disse, numa voz suave, como se fosse consolar. Ainda sozinha aos 38 anos. Eu tenho o homem, o dinheiro e a mansão. Mas claro, você sempre preferiu se fazer de mártir, né? Eu sorri também. Mas o meu sorriso era outro. Era de quem finalmente compreendeu o jogo, e percebeu que já não jogava no mesmo tabuleiro. Você já conheceu meu marido? Perguntei, com a calma de quem segura uma carta final entre os dedos. A sala silenciou. Ela arqueou uma sobrancelha. Marcelo franziu o senho. Os cochichos pararam. Todos viraram os olhos para mim. E então, eu disse o nome dele. Leonardo. A porta se abriu uma última vez. E Renata empalideceu. Foi como se o tempo congelasse no exato momento em que Leonardo entrou. Os saltos do velório cessaram, o som das respirações ficou suspenso, e os olhos, todos eles, viraram para o homem de terno sob medida, postura impecável e uma serenidade que preenchia o espaço como perfume raro. Leonardo Vasconcelos era discreto, mas impossível de ignorar. Seu nome carregava peso. Poder. E, ao contrário de muitos, ele não precisava levantar a voz para ser ouvido. Renata travou. Literalmente. A mulher que sempre teve respostas afiadas e sorrisos venenosos, dessa vez, não conseguiu esconder o choque. Seus olhos se arregalaram, como se estivessem diante de um espelho que finalmente refletia a verdade que ela sempre tentou negar, que eu venci. Sem alarde, sem vingança, sem gritar. Eu venci no silêncio. No tempo certo. Na elegância que ela nunca conseguiu alcançar. Leonardo veio até mim, me deu um beijo suave na testa, um gesto simples, mas devastador, e depois estendeu a mão para Renata. Prazer. Leonardo Vasconcelos, marido da Flávia.
A mão dela ficou suspensa por um segundo a mais do que deveria. E quando finalmente se aproximou da dele, tremia. Marcelo, ao lado dela, parecia ter engolido cacos de vidro. Seus olhos fugiam dos meus como se não suportassem o reflexo do que ele perdeu. Os convidados começaram a cochichar. Alguns sabiam quem Leonardo era. Outros, ao ouvirem o sobrenome, buscaram no celular discretamente. Os olhares mudaram. De curiosidade, passaram a respeito. E de respeito, para uma admiração embaraçada. Pela primeira vez na vida, eu não era apenas a irmã certinha. Eu era a mulher ao lado do homem que controlava os bastidores do mundo que eles fingiam entender. Renata tentou reagir. Forçou um riso. Nossa, que surpresa! Você se superou mesmo, Flávia. Na verdade. Respondi, sem perder a compostura. Eu só fui até onde ninguém quis olhar. Enquanto você brilhava no palco, eu construía os bastidores. Ah, claro. Agora você é a discreta milionária da alta sociedade europeia? Não. Agora eu sou apenas alguém que escolheu paz. E acertou. Aquela última frase a atingiu como uma lâmina fria. Porque Renata sempre esperou que eu voltasse cheia de rancor, pronta para gritar, expor, brigar. Mas eu não vim buscar justiça. Vim mostrar que ela já tinha sido feita, e que a vida, quando a gente não atrapalha, sabe devolver tudo com perfeição. Ao final da cerimônia, muitos vieram me abraçar. Outros me pediram desculpas, envergonhados por acreditarem em versões distorcidas da minha história. Renata? Saiu antes do sepultamento. Marcelo foi atrás, murmurando algo entre dentes cerrados. Leonardo e eu saímos por último. Como quem fecha um ciclo, sem precisar de aplausos. E enquanto caminhava pelo corredor da casa onde cresci, percebi, aquele não era um retorno. Era um renascimento. O dia em que deixei de ser a irmã traída, para ser, finalmente, apenas eu. 2 semanas após o funeral, as consequências começaram a bater à porta, mas não na minha. O que Renata e Marcelo não sabiam, e talvez jamais imaginassem, era que a vida não se resume ao que se mostra em festas, redes sociais ou joias cintilantes. Enquanto eles se ocupavam em parecer felizes, eu me ocupava em construir algo sólido. Algo que ninguém poderia roubar. Nem com charme. Nem com mentiras. Foi Leonardo quem me contou primeiro, com aquele tom tranquilo que ele usa até quando está derrubando impérios. Estávamos em nosso apartamento em Genebra, uma vista serena do lago refletindo a luz do entardecer. Ele se aproximou de mim com uma taça de vinho e disse, quase casualmente: Preciso te contar algo. Marcelo está prestes a ser desligado da própria empresa. Eu me virei, surpresa. Como assim? Descobri irregularidades nos contratos dele com investidores menores. Nada catastrófico, mas o suficiente para minar a credibilidade. E o curioso, é que a maioria dessas negociações usava o nome de Renata como intermediária. Silêncio. Eles usaram o nome dela para transações? Perguntei, já conhecendo a resposta. Leonardo assentiu. Ela não deve nem saber. Marcelo agiu por trás. Mas agora tudo está vindo à tona. E não vai demorar para que ela entenda que o que ela achava que era poder, sempre foi só fachada. E foi aí que percebi a ironia. Durante anos eu havia me culpado, me questionado, me diminuído. Por amor, por confiança, por acreditar em laços de sangue. E agora, sem que eu tivesse movido um dedo, o castelo de cartas dela desmoronava sozinho. Marcelo havia escolhido Renata da mesma forma que escolheu me abandonar, por conveniência. Mas ele nunca teve raízes. Só ambição. Nos dias seguintes, a queda foi sutil, mas nítida. Vi o nome de Marcelo em colunas de negócios, especulações sobre falhas administrativas, boatos de retirada de investidores. Renata, claro, correu para se defender nas redes. Gravou vídeo sorrindo, mostrando cafés caros, afirmando que a vida estava perfeita. Mas os olhos não mentem.
Nos olhos dela, havia desespero. Pânico de perder o palco. Medo de ser esquecida. Recebi uma mensagem dela. Curta. Podemos conversar? Não respondi. Porque o que havia para dizer? Eu nunca desejei sua ruína. Não desejei que ela fosse traída, enganada, exposta. Tudo o que eu queria, lá atrás, era respeito. Amor. Irmandade. Mas ela preferiu vencer a qualquer custo, sem perceber que a vida cobra. Sempre cobra. E às vezes, cobra com juros de silêncio. Leonardo e eu seguimos com nossos projetos. Investimos em jovens estilistas. Criamos bolsas de estudo para mulheres que queriam empreender. Tudo longe dos holofotes. Tudo com propósito. Porque vencer, para mim, nunca foi sobre status. Foi sobre me olhar no espelho e gostar do que via. Sobre saber que eu reconstruí tudo, sem pisar em ninguém. Renata queria palco. Eu escolhi bastidores. E, no fim, foi ali que a história se transformou. Acordei com o som da chuva fina batendo na vidraça. Genebra amanhecia em tons suaves, e aquele céu cinzento trazia uma paz estranha, como se o universo inteiro estivesse respirando devagar comigo. Leonardo ainda dormia, virado para o lado esquerdo, como sempre. O café já estava passado na cozinha, e minha rotina silenciosa começava com a tranquilidade que levei anos para conquistar. Enquanto cortava algumas frutas para o café da manhã, pensei em como tudo mudou, e em como nada daquilo foi planejado. Não houve um plano de vingança, nem uma intenção de voltar triunfante. Eu apenas sobrevivi. E ao sobreviver com dignidade, sem me rebaixar, venci de um jeito que ninguém pôde prever. Renata, por outro lado, perdeu o brilho, e isso, para ela, foi mais devastador que qualquer perda material. Sem Marcelo, que desapareceu logo depois da desgraça empresarial vir à tona, ela tentou manter as aparências. Gravou vídeos alegando liberdade, inventou um novo namorado fictício, e até tentou vender cursos sobre como se tornar uma mulher poderosa. Mas o público percebeu. As curtidas diminuíram, os seguidores desapareceram, e até os convites para eventos minguaram. Numa última tentativa desesperada, ela tentou vender a mansão em que vivia, a mesma onde um dia me olhou com desprezo e disse que tinha o homem, o dinheiro e o poder. Ninguém quis comprar. Ela acabou se mudando para um apartamento alugado, em um bairro onde não há paparazzi, nem vizinhos interessados em saber quem ela é. Dizem que tenta trabalhar com eventos, mas sem muito sucesso. Eu nunca fui atrás. Nunca precisei. Marcelo reapareceu meses depois, envolvido em uma investigação sobre desvio de recursos. Vi uma manchete: esse empresário de tecnologia é acusado de fraude e ocultação de patrimônio. A foto dele era outra. O olhar cansado, o cabelo ralo, o terno desalinhado. Tive pena, por um segundo. E então deixei pra lá. Ele fez suas escolhas. E agora colhia seus frutos amargos. Minha mãe, mesmo em sua ausência, também deixou rastros. Descobri, após sua morte, cartas que ela nunca me enviou. Estavam escondidas no fundo de uma gaveta, entre roupas que ainda cheiravam a naftalina e velhas joias de família. Em uma delas, ela escreveu: Flávia, talvez um dia você entenda que eu não soube amar você da maneira que merecia. Eu exigi tanto de você porque via em você tudo o que eu mesma nunca tive coragem de ser. Chorei lendo aquilo. Não de dor, mas de alívio. Era tarde demais para reconciliações, mas não para perdão. E ali, sozinha no antigo quarto onde um dia sonhei com um vestido branco, eu decidi deixar o passado onde ele pertencia. Fechei a gaveta. E junto com ela, uma fase da minha vida. Hoje, eu dirijo minha própria marca, em parceria com jovens que, assim como eu, começaram com nada além de um sonho. Leonardo e eu vivemos uma rotina simples, longe de holofotes, mas cercada de amor e admiração mútua. Às vezes viajamos. Outras vezes apenas lemos, lado a lado, em silêncio. E isso me basta.
A história que começou com traição não termina com vingança, termina com transformação. E, se hoje eu posso olhar para tudo o que vivi sem amargura, é porque entendi que a verdadeira vitória não está em devolver a dor, mas em não precisar mais dela. Não sou mais a irmã traída. Nem a mulher abandonada. Sou Flávia. Inteira. Serena. E, finalmente, livre. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!